certamente viste no último vídeo, mais 1200 km feitos para estarmos aqui em mais uma prova, desta vez França, Val d'Argenton. Vamos ver o que é que sai daqui. A minha primeira vitória aqui em França. Cá estamos nós, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos de volta à França, a terceira prova do campeonato francês e certamente o campeonato não está a ir de todo como a gente planeou, que a gente quisesse que ele fosse e não é para isto que a gente veio cá. A gente quer vir cá para fazer alguma coisa acontecer, nomeadamente ganhar alguma coisa. Estamos de volta, temos aqui tudo montado, claro, a bandeira de Portugal nunca pode faltar no nosso paddock e o carro para já está-se a portar bem. Montamos uma embreagem nova bidisco, pá, supostamente já deve de aguentar, já demos umas voltinhas no qual eu já vos passo a mostrar e parece que está bem melhor a nível de atracar e de andar para a frente, a bem dizer. Fizemos também aqui algumas alterações a nível do carro em si, temos algumas coisas mais a vir, nomeadamente para melhor funcionamento do carro em si. Espero eu que, pronto, fique melhor. Temos sempre aqui a nossa lojinha, vocês já sabem, não precisa estar cá presente para comprar uma das nossas coisas, podes ir ao site www.pjtsr.pt. Temos também aqui o Vitó, desta vez, olha ali o Morcão, olha. Ó Vitó! Hoje também veio o homem. É a minha primeira vez em França. Veio o homem. De qualquer maneira, uma das coisas muito importantes na qual nos permite fazer este tipo de coisas, anda cá comigo, vem-te comigo, é todos os nossos patrocinadores. Isso sim é muito, mas muito essencial e todos eles são essenciais. Um deles está a apoiar toda esta nossa saga de correr fora do país. Quem é? É a nossa querida Autodoc. E tu já sabes, o código PJSR5 dá-te 5% de desconto em todo o site da Autodoc. 5,8 milhões de peças em stock de 1400 marcas diferentes. Acredita que aquilo que tu procuras para o teu carro e que se calhar ninguém tem, a Autodoc vai ter. E sabes o que mais? Há um melhor preço, especialmente às vezes se utilizares a aplicação. Atenção, isto ninguém sabe, mas se utilizares a aplicação, os preços não são melhores às vezes. Isto é só uma dica de um burro, vamos dizer assim. De qualquer maneira, todos eles são essenciais, por exemplo, a Rocodel, pneus, Femic, todas as peças que a gente usa a nível de performance, mas a Autodoc está especialmente a apoiar toda esta nossa saga de andarmos a fazer milhares de quilómetros pela Europa e é sempre brutal. Agora, como eu disse no início do vídeo, já demos umas voltinhas no qual não estou assim muito contente porque a pista é muito específica, nós não conseguimos de momento chegar ali ao diferencial e alterar relações para que possamos só utilizar uma mudança, pá, e não foram aquelas voltinhas perfeitas. Vamos já ficar com algumas filmagens disso mesmo.
está a passar aqui depois das nossas voltinhas, voltámos, taxámos e supostamente íamos ter treino agora da parte da tarde antes das batalhas. E sim, eu arranquei para lá para ir para a minha sessão de treinos e quando eu estava a aquecer pneu senti assim um impacto na traseira que pá, parecia que tipo, alguma coisa se estava a desfazer atrás e realmente alguma coisa se desfez atrás, basicamente. O nosso depósito ali está apertado, está montado ao sítio, sempre me mandou até agora assim, só que em baixo desta chapinha onde ele pousa, não sei se está para ver ou não, pronto, está rebitado ao suporte em baixo e soltou-se, ou seja, o depósito mexeu-se, aquele tubo ali soltou-se e eu cheirava montes de etanol e pronto, foi isto que eu sentia a mexer-se, também dizer. Voltámos, arranjámos e já não deu mais para ir treinar, ou seja, vamos para a nossa batalha com pouco treino e não é o treino que eu gostava de ter, pois não atinei bem com a pista. De qualquer maneira, é o que é, siga para vir, vamos com um gajo que até é bastante conhecido, que é o Mustache, que ele acho que tem 250 mil subscrições no YouTube, ou o que é, vai 500 mil seguidores no Instagram. Ele anda fixe, tem um carro fixe, o carro do Barney, o carro que o André Silva andava o ano passado. Olha, vamos com tudo, por isso olha, quem que é por aí? Vocês já sabem o resultado? Eu ainda não. Siga. Deux autres pilotes très attendus, Paulo Rocha et Étienne Moustache. Allez Étienne, allez Polo. Ça filme de très tôt. On regarde, on a dit oh là, il y a un problème. J'ai l'impression qu'il y a eu un problème pour Rocha. Peut-être. Alors il a quand même continué. J'ai les yeux rivés sur Étienne. Étienne Moustache qui s'envole. Il va où? Oh attention! Étienne. Ne pas mettre de roue dans l'herbe alors que ça semblait être bien parti pour Étienne Moustache. Couteau entre les dents, très bien commencé. Derrière, on a un run par contre de Rocha. Pas mal. Sacré teaser Mika et on va repartir maintenant. Ça y est, c'est parti entre Rocha et Étienne, acte 2. Allez messieurs, régalez-nous. Et ça fume encore dès le début pour Étienne Moustache qui déclenche aussi assez tôt. Le leader Rocha est déjà dans la partie rapide, la première de ce circuit ici au Val d'Argenton. Étienne Moustache est assez proche. Alors tout à l'heure on arrive dans la partie où il y a eu une grosse largesse d'Étienne Moustache. Cette fois-ci ça passe mieux. Pour Rocha c'est pas mal non plus. Il y a de la proximité, Étienne Moustache qui revient assez fort. Un run un peu plus sage, j'ai l'impression. Le verdict de nos trois juges. Paulo Rocha ou Étienne Moustache, lequel des deux va aller rejoindre le top 16? C'est Paulo Rocha qui continue l'aventure. Félicitations aux deux pilotes. C'est une battle perdue et puis qui va nous être expliquée par Billy. Merci Billy. Eh bien effectivement, battle perdu pour notre ami Moustache. Et Paulo Rocha, on le voit, notre ami portugais qui est on fire, on peut dire. On fire. Expressif. Expressif. Bem, certamente vocês conseguiram ver
E passamos finalmente ao top 16, a minha primeira vitória aqui em França. Estamos agora aqui. Aquilo que eles chamam de parade é onde eles mandam aqui os carros todos drift para a pista e abrem as portas ao público para poderem ver aqui tudo que é viaturas. E temos aqui a nossa, vocês já sabem, sempre no represente com a bandeira de Portugal. E olhem para isto, só público. Estou com uma sede, não é disto? Mas altamente. Siga para bingo. Amanhã temos mais. Top 6. Siga para bingo. Bom dia. Depois de ontem, cá estamos nós de volta da viatura outra vez. Depois da volta que a gente vinha ao top 16, sentia o carro assim um bocado estranho e parecia que estava com folga ou algo do género. Fomos a ver. E realmente estava. Acho que o diferencial está com uma folga que nem é bom. De qualquer maneira, temos aqui outro para encaixar ao sítio. Estás a sentir foto-me? Tem foto. Tem foto. Tem que ser. Ah, bicho, está a fazer tanto. Olha, está ruim, está a chover, São de momento 9h26 e temos treinos daqui a meia hora. Dá-lhe foto, é? Já vai. Dá-lhe foto. Queres quê? Queres dizer alguma coisa? Nada? Treininhos feitos, siga para o top 16, vambora! Et effectivement, voilà, pour éviter justement des bêtes pannes du halo. Allez, maintenant ça y est, on est parti entre ces deux hommes. Polo Rocha, le pilote portugais, est donc en leader face au français Kevin Vickens. Et ça y est, les deux hommes sont maintenant à la lutte. Pour l'instant, un petit peu de distance entre les deux hommes, quelques longueurs qui semblent être comblées. Aïe. Oh, le regret pour le leader. Allez, il faut continuer, il faut quand même aller jusqu'au bout. Tenter de montrer et de prendre le plus d'informations, sinon... Allez, on arrive maintenant dans la partie la plus technique. Forcément, là, les écarts sont très importants, mais ça n'a pas forcément autant, justement, d'importance à être le cas après ce qui s'est passé sur le début du run. Mais toute information est bonne à prendre, et jusqu'au bout, les deux hommes vont s'en donner à cœur joie. On est sur deux hommes, dans tous les cas, qui réussissent leur plus belle performance pour l'instant depuis le début de la saison, Mika. La réplique, cette fois-ci à Polo Rocha, le pilote portugais, c'est lui qui s'élance. N'anticipe pas forcément, il est pas assez synchronisé pour le coup entre les deux hommes, mais c'est maintenant, à partir de maintenant que cela compte et que les juges vont observer la totalité justement de ce run. Attention Kevin qui est parti très au large ici, mais qui tente justement de continuer sur sa ligne. Et derrière, l'écart est toujours assez important entre les deux hommes. Polo Rocha, lui, s'emploie à faire de belles choses également. Il prend bien l'intérieur, d'ailleurs, le portugais. Là aussi, il s'exécute pas mal. Il tente de revenir, de mettre de la proximité. C'est difficile quand même dans ces conditions. Il n'y a plus de pluie maintenant, bien que l'image c'est l'inverse. Et sur la finish line, ils sont un petit peu plus proches. Pas simple hein, entre les deux hommes ici. Justement ce verdict qui tarde à venir. Vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous nous dites? Eh bien en tout cas, on a déjà une réponse, ça y est, one more time. Le premier de la journée. Eh, ça commence. Mais nada. Mais nada. Vambora. A única cena mesmo foi aquilo ali. Opa, e eles devem ter ficado em dúvidas porque tu fizeste ali com as direitas e o gajo faz aquilo por fora.
depois ele faz aquela cena por fora, a cena que é, tu continuas a seguir e tentaste continuar a seguir, e ele abortou totalmente, e ele basicamente abortou, ficou cá para trás, muito, depois fez umas merditas, tipo, ok, e foi do tipo, olha, para não dizer que não fiz, estás a entender? Só que tu fizeste, agora, opa, ou era o more time, ou tinha que ser para ti, em minha opinião. Opa, tu tens aquele erro, mas abrandas muito, mas não paras. Eu vi-te de terceirão, então, sei, mas tu não chegas a parar nem a endireitar. Não, eu a ponta de embreagem. Tu não endireitaste, e vai, faz por fora, mas tu estás muito mais perto da linha bebida que eu. E eu mesmo aterrei sempre de melhor de certeza, mas sem dúvida. Isso sem dúvida. E eu que eu estou a dizer, tu erras, mas erras quase na linha, não é? E ele não, ele erra por fora, parecia que ia às couves, não foi? Só pneu seco, derrasca. Agora bota, já sabes o que é que tens de fazer. Top 16, One More Time, um erro meu ali na iniciação, é o que é, faz parte, está molhada a seca, tipo ali um misto de piso. Pá, por isso, olha, vamos com tudo agora outra vez para o One More Time do top 16. Acho que a gente consegue fazer isso. Vambora! Délicate, hein, un coup il pleut, un coup moins, un coup beaucoup, un coup plus. Pas simple forcément pour les pilotes, mais ça y est, ici on est reparti. Légère anticipation pour Kevin Vickens qui est donc en tant que leader, en tant que suiveur pour ce One More Time. Paulo Rocha, le pilote portugais, et lui déjà en déclenchement. Ah, attention, il va trop loin le contact entre les deux hommes. Et ça part, ça s'arrête, non, ça va pas dans le bac à gravier, mais le contact entre les deux hommes, je crois qu'on a vu Paulo Rocha justement mettre une roue à l'extérieur, au large, ça l'a déstabilisé, fait perdre de vitesse, et Vickens derrière arrivé, lui avec un petit peu plus de vitesse, il a dû freiner, pas suffisamment malheureusement, et on a eu ce contact, Mika. Effectivement, et je pense qu'on va le voir sur un replay. Il y a une roue qui sort, voilà, on va voir, donc Rocha. Très ample, très beau déclenchement, hein. C'était très bien parti. La roue sort, la voiture décélère fort. Contact de Kevin Vickens. On voit son coffre s'ouvrir, donc forcément il y a... Paulo met ses trous dehors et le choc intervient juste après. Comme je disais, difficulté de freiner, on se retrouve en contact avec son leader dans ce cas-là, quasi automatiquement. Bon, Paulo Rocha pour le show, pour le confort et puis pour avoir un run de plus dans les roues, fait son by run.
Le voici qui descend de monture, malheureusement sans Kevin Vickens, qui, on le rappelle si vous venez de nous rejoindre, malheureusement a dû abandonner après un choc entre les deux hommes sur le premier passage au moment du déclenchement. Allez, le verdict voilà qui tombe et voilà sans surprise. Donc Polo Rocha rejoint le top 8 à son tour, dernier qualifié dans ce top 8 désormais connu dans son entièreté en catégorie pro, et il ira donc affronter Dylan Kenak tout à l'heure. Opa, imagina, não é daquelas melhores maneiras que uma pessoa gosta de ganhar as batalhas, não é? Mas que me mandou o traço, mandou, oh filho! Está gravado, vai para o vídeo. O quê? Está gravado, trouxe. Oh, mano, e o gajo pôs a câmera a filmar aquilo lá direito, amarrado ao rollbar. Esquece! Oh, eu só senti mesmo BAM! E eu, oh, está-se bem, mas eu pensava que não tinha sido eu mesmo que estava a errar, porque eu estava a apontar para arrancar, estás a ver? Sabes que eu estou ali mesmo naquela zona. Ele está aí, deixa-me falar com ele. Mas já, top 8, vambora caralho! Foi para isso que a gente veio para a França. Siga para mim. You angry? Yeah. Yeah, and Yeah, but you broke something? oh yeah, rear axle, Oh, rear fender, crash bar, all rear is Oh, okay. oh, You wanna see? it's a game. You wanna see? Yeah. Yes, the video. Yes, the video. I'm sorry. No problem, man. very No sorry. problem. My car is all good. So. All is good for you? Yeah, I think so. Oh, you hit with the back, okay, okay. Yeah. I thought it was like side by side, you know? No, But it was the back. When I see you big angle, Yeah, I take the brake yeah. for slow. Try to slow. Yeah, and Yeah, because I practice the entrance, I practice like go angle, and then step on it, and then go Yeah, forward, yeah. you know? But yeah, it's good, man, it's good. Good fun, thank you very much. Thank you. And hope you repair it. I'll see you next round. Yeah. Yeah? Yeah. Let's go. Bye, thank you. Thank you. Thank you. E bem, como eu te disse, ganhamos o top 16 e vamos para o top 8 contra outro E46, aliás está aqui até ao meu lado. E agora vamos levar aqui as gajas de passageiro, um bocadinho, a passear, porque vamos fazer aqui uma paradazinha para o público, também dizer, né? Um bocadinho. Top. E que abrir os fogos, és tu. Oh, Greses! Oi, E que é? cá estamos. Ora bem, paredes e tal e coisas. É, vamos para na final, não é? Eu gostava. Prontos, passear aqui, público altamente, bancada cheia de público, que é sempre Mas fixe. sabe como vais agarrar aqui? É, agora tens os dois muito Agora grossos. mete o dedo. Normalmente. Mete o dedo. Normalmente. Mete. Normalmente. Siga. Vamos embora agora, top 8. Donc voilà, la difficulté est immense pour nos pilotes. Battle Rocha Kainak. Dylan Kainak en leader. Belle attaque de sa part. On s'élargit pour les deux. Ouais, et ça y est, hein, on est vraiment sorti maintenant de la partie rapide puisque Polo Rocha est d'ailleurs un petit peu distancé là par rapport à Dylan Kenak qui est en train de prendre le large avec sa E46. Il y a une ligne bien à l'extérieur là pour Dylan Kenak qui optimise le mieux possible face à Polo Rocha. Allez, bien ressortir et sur la finish line il y a pas mal de distance encore une fois hein, entre les deux hommes. Les conditions changeantes ne sont pas simples pour les deux.
ça y est, on va repartir, le signal a été donné et la diode verte s'allume. Ça y est, c'est parti, Paulo Rocha qui s'élance et légère anticipation peut-être pour Dylan Kenak, en tout cas qui n'est vraiment pas loin, qui ne gêne pas son leader. Ça y est, la bataille commence une nouvelle fois. Et regardez le contact entre les deux hommes tout de suite qui se sont touchés. Et regardez derrière Paulo Rocha qui tire vraiment au large, qui met une roue dehors, ça ne l'a pas trop déstabilisé vraisemblablement. Et il arrive à poursuivre justement. Attention au regrip, ne pas remettre les roues droites, c'est très important pour que ce run soit valide. Ah, regarde ce qui se passe en trace. Oh là là, on passe du sec au mouillé, mouillé avec beaucoup de vitesse. Bien sûr, Paulo Rocha, il est sorti de quelques centimètres sa trajectoire, ça l'emmène dehors. Et jusqu'au bout, les deux hommes quand même qui continuent la bataille, le show, le spectacle. Et sur la finish line, c'en est terminé. Comme tu le dis, Mika, que c'est compliqué entre une partie et l'autre du circuit. Pilote portugais qui montre vraiment de grandes capacités et beaucoup d'engagement. Mais est-ce qu'il y en aura toujours deux à la fin de ce top 8 pour débuter le top 4? Et la température qui monte, cette fois-ci dans la cabine de droite, chez les juges. Oui, ce matin. On a une décision. On a une Victor, décision, effectivement. on a une décision. Qui va tomber, effectivement. Et ça y est, une voix, deux voix, trois voix. C'est Dylan Kenak qui continue l'aventure et qui poursuit justement son chemin et qui observera d'ici quelques instants qui il affrontera entre Hélio Suras. E bem, assim terminamos a nossa prova, a terceira prova do campeonato francês aqui em Val d'Argenton, top 8. Eu acho que isto deu para mostrar ou exemplificar mais ou menos aquilo que a gente quis ou quer vir aqui fazer. Não é de todo aquilo que a gente quer, mas já dá para uma boa introdução daquilo que a gente podemos ser capazes de fazer. Certamente a última batalha poderia ser bem melhor, houve ali alguns erros meus, também ainda não vi o direto, ou seja, não dá para ter a percepção daquilo que ele fez ou errou, por isso também quero ter a percepção disso mesmo, mas também houve erros meus, o carro estava a tracionar e depois não estava a tracionar, a pista estava molhada, seca, houve ali muitos fatores que pronto, é o que é, mas estou contente, sim senhora, muito fixe, o carro com zero problemas desta vez, só mudámos o diferencial, só para descar consciência, porque achámos que o outro estava com alguma folga e decidimos optar por alterar, já que tínhamos aí outro e tínhamos. Mas temos aqui algumas alterações que necessitámos de fazer no carro, era este tipo de pistas mesmo, porque não temos um meio termo, ou é tudo ou é nada, e temos de ter ali um meio termo para podermos, por exemplo, andar em terceira numa relação mais curta, e isso requer, claro, um investimento ali no diferencial. Quanto ao carro, o carro não deu problemas, mas houve alguns que fizeram problemas no carro. Este lado aqui está fixe, tipo, nada a apontar, sujo, parece que fizemos rallycross. Deste lado aqui não podemos dizer o mesmo. Na última batalha que eu tive, o rapaz bateu-me na roda, mas não danificou nada, só uma roda um bocado estragada. Nada que a nossa Rocodel não faça, que é que vais inteirar, como é óbvio, e por trás desta fibra é que eu estou curioso para ver, porque olha, os rebitos saíram aqui todos, isto aqui danificou-se. Se a gente abrir aqui a porta, conseguem ver aqui que tivemos aqui um ninho, pronto, é isso, chorou aqui um bocadinho, e por trás daqui, pronto, por trás daqui depois segue-me no meu Instagram, que certamente quando a gente chegar ao nosso destino e tirar as fibras fora, vamos dar uma vista de olhos. E a porta aqui também chorou um bocadinho. Salvador, acho que vou ter de chatear a cabeça, que ela descolou aqui um bocadinho a fibra. Normal, a pancada que levou foi uma pancada muito brava, certamente vocês já viram aí filmagens que eu tenho de fora. Aqui de fora não se nota muita coisa, não se nota grande coisa, apenas aqui o vinil, que portanto é isso, é o que é, faz parte.
Pá, dei o teu comentário, deixa o teu like, subscreve. Muito obrigado a todos estes macacos que estão aqui comigo, o Renato, que está aí atrás da câmara, ele muito gosta de segurar no pauzinho da câmara, e o Cristiano e o Britos, como é óbvio, por toda a assistência, por tudo, por acompanharem e por nos ajudarem aqui a fazer isto acontecer. E claro, a todos os nossos patrocinadores que estão no carro, está aí tudo na descrição, em especial, como é óbvio, à nossa grande Autodoc, que nos está a apoiar tudo, minuto a minuto, em tudo que fazemos fora do país, mas claro, todos eles são essenciais e certamente tu irás precisar de algum, e vem aí uns novos, estamos a meio do ano eu sei, mas opa, é o que é, faz parte, não é? Mas vai ser uma cena de longo prazo, também vai melhorar coisas no carro. Agora, 1300 km pela frente, é andamento, faz tarde, estou contente sim, claro que ficava muito mais contente se fosse embora com um caneco, mas um top 8 já deu para ter uma breve introdução daquilo que nós podemos fazer. Por isso, tchauzinho, deixa o teu like, comenta, partilha, subscreve, e eu vou ficar por aqui e vemo-nos para breve num vídeo bem perto de ti. Siga!